Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu tenho um convidado muito especial, o Dr. Roberto Monteiro. Eu vou tomar a liberdade aqui para apresentá-lo. Roberto é fisioterapeuta, ele trabalha aqui comigo no Instituto Forte. Nós fizemos esse instituto, vamos contar depois como foi essa história. Vou contar também como a gente se conheceu. E é muito prazer, Robertão, estar te recebendo aqui. Eu queria que você falasse um pouco, né, quem é o Dr. Roberto Monteiro. Perfeito, doutor Felipe, muito obrigado pela recepção, pela participação aqui no podcast. Vamos trocar realmente muito conhecimento, né, um pouco da nossa história, da nossa essência, que transformou tudo em um instituto, né? Então, eu estou formado há 16 anos, né, e dentre esses 16 anos foi realmente alguns desafios, né, desde o primeiro ano de formado, que eu sempre afunilei os conhecimentos para ter um atendimento, proporcionar um atendimento para o nosso cliente de uma forma bem direcionada, bem especializada, né? Sempre estando agregando com os colegas ortopedistas, sempre batendo na porta do colega ortopedista para gerar essa experiência, né? E cada vez mais os anos vão passando, a gente vai vivendo aí no esporte com pacientes que praticam atividade física regular, com aquela senhorinha também que tem uma dificuldade de locomoção, e trazendo cada vez mais um conceito, né, e fortalecendo a cada dia esse conceito, né, para realmente promover saúde e qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, trabalho nesse segmento da traumato-ortopedia já há algum tempo, né, também tem uma relação com o esporte bem interessante, que eu acho que sempre essas especialidades elas vão se complementando e trazendo, né, essas vivências e experiências que até chegar na criação do Instituto Forte, né? Perfeito. A gente se conheceu no time do Ceará, né, o ano por volta ali de 2011. Eu fiquei somente um ano, o Roberto ficou mais tempo e eu saí para fazer o R4, né, o título de especialista, né, em joelho, aquela residência que a gente faz para ser subespecialista. E depois a gente começou a ter alguns contatos ali pela rede social. A rede social ela ajuda em vários quesitos, inclusive, né, nesse quesito de reduzir a distância entre as pessoas. E aí a gente combinou de jogar futebol um dia, e aí o Roberto realmente foi jogar, é uma paixão que a gente tem em comum, é o futebol. E aí a partir dali a gente começou realmente a retomar a amizade. E eu já tinha uma admiração pelo trabalho dele, é uma pessoa que sempre conseguia dar muitas soluções para os pacientes. Eu mandava muitos pacientes para ele, mandava aquela coisa bem quadrada, ele arredondava e mandava de volta para mim. E desde aquele momento eu já comecei a perceber que a minha atuação como ortopedista, ela não era tão plena, eu não tinha tantas ferramentas assim para estar dando realmente um suporte, um resultado sustentado para aquele meu paciente. Então foi ali a primeira vez que eu percebi realmente a importância da fisioterapia, porque a coisa que a gente mais fica triste é quando alguém diz: a fisioterapia não funciona. A gente sabe que tem muitas fisioterapias que infelizmente não têm uma boa qualidade, tanto pelo quesito técnico quanto pelo quesito de não ser personalizado, ou pelo quesito de não ter tempo, ou de fazer realmente de uma forma não assertiva. Mas eu percebi que o Roberto ele já ia na linha contrária. Enquanto todo mundo falava que a fisioterapia não era boa, ele fazia alguns milagres ali, e aquilo ali começava sempre a me chamar a atenção. E a gente sempre começou a conversar sobre alguns casos, e esses casos de alguns pacientes em comuns realmente foram fazendo com que a gente ficasse mais próximo, né? E aí chegou um momento que eu, como paciente, senti na pele o que seria precisar de uma boa fisioterapia. E para vocês entenderem um pouco, eu tive uma lesão exatamente no joelho, precisei passar por um processo de reabilitação, fiz a cirurgia e precisava realmente fazer um tratamento fisioterápico. E no primeiro dia de atendimento, eu fui numa clínica que eu trabalhava, uma clínica de fisioterapia, que eu guardo com muito carinho, não vou citar nome, mas eu lembro demais a fisioterapeuta me dizendo: doutor, eu queria ficar com você, mas tem mais 3 pacientes para eu ficar ao mesmo tempo. Vou deixar aqui um gelinho na sua perna e depois eu venho ver como é que você está. E veja só, eu com o joelho muito dolorido, cheio de edema, com 2 muletas, cheio de pontos ali na região, e eu pensei: rapaz, isso daqui realmente não vai me ajudar. Por mais bem intencionado que seja o profissional, ela não tem a condição para me dar o que eu estou precisando. E aí foi quando eu bati na porta aqui
do Roberto. Lembra bem desse dia, Robertão? Lembro Como mais. É que foi essa experiência? Eu lembro que aconteceu essa conexão até um pouco antes, né? Até no momento da lesão, né? Eu participei do momento da lesão. Bem lembrado. Então estávamos jogando futebol de final de semana, né? E o Felipe, aconteceu esse acidente com ele, né? Então faz todo sentido entender qual foi o mecanismo da lesão, as características que o Felipe tinha, né, no gesto esportivo e as limitações que ele aparentava ter como um praticante amador, né, de futebol. Né? Então isso foi relevante, né? Porque a gente já consegue entender como é que o indivíduo, né, ele está no momento atual, quando ele passou por um procedimento de entorse, né, no joelho, né? Então esse contato ele começou bem aí, né? Até teve uns primeiros socorros imediatos, aquelas inseguranças, aqueles testes físicos, até a gente ir para o hospital junto, né? Isso. Enfim. Então... E até te interrompendo, eu lembro que você falava muito, rapaz, tu faz muito valgo no joelho quando tu dribla, quando tu muda de direção. Toda vida eu olho para aquilo e digo, eita rapaz, agora que ele lesionou. Eu caí, levantava bonzinho, eu tenho uma certa hiperfrouxidão ligamentar, então tinha muita mobilidade. Cada vez que ele dizia, ele falou, cara, eu achava que tu tinha se lesionado ali, mas eu sempre ia passando, né, um atrás da outra. E realmente nesse dia aconteceu, a gente foi fazer o exame de imagem, né, Robertão? Isso. Você lembrou muito bem. Isso. Né, e aquela insegurança, né, de um profissional de saúde, né, ele passar por ser submetido a uma lesão como essa, e eu também como um profissional de saúde, mas estávamos no mesmo momento, que era o momento de diversão, de futebol, e a gente ter aquele momento para estar avaliando, né, em tempo real, né, os exames radiológicos para detectar qual foi a lesão, né, qual foi a lesão. E aquele momento ele foi muito, existia uma conexão muito grande, né? Porque a gente consegue trazer para nossa casa, né? Na prática mesmo, ou seja, vida real, como um profissional de saúde, ele se sente quando ele está sendo submetido a uma lesão, né? Então isso traz um pouco dessa identidade para a gente levar para as pessoas que são submetidas, né? Que a gente recebe diariamente pacientes com esse tipo de lesão, né? Então a gente sente um pouco na pele, né? E isso traz experiência, isso traz capacidade de proporcionar para o paciente, né, uma experiência melhor. Claro que não é a melhor experiência quando se tem uma lesão, porém a gente consegue entender o que é que o paciente ele está sentindo e o que ele deve fazer, o passo a passo, para ele voltar para as suas atividades de vida normais, né? Perfeito. E assim, quando começaram os atendimentos com o Roberto, eu lembro que eu estava com muita dor, muito medo de movimentar o membro, né? Mesmo a gente sendo médico, a gente, quando passa pro lado do paciente, a coisa é totalmente diferente, tá? Você vivenciar realmente aquele processo ali. E eu lembro muito bem você dizendo, rapaz, a gente tem que ter uma programação, tem que ter o começo, o meio e o fim, a gente tem etapas a cumprir e a gente precisa realmente ter toda a reabilitação muito bem organizada. E aí eu pensava, rapaz, para eu dobrar 90 graus esse membro aqui, acho que talvez com 10 dias eu já esteja conseguindo. Eu lembro que no primeiro atendimento ele já flexionou os 90 graus, que era o limite que eu podia ir, já que tinha uma sutura do menisco também, eu não poderia passar daquele limite ali. Isso. E a gente conversando, e eu falava, cara, interessante como não existe nenhum serviço em que ele englobe uma atenção médica com o fisioterapeuta, porque você acaba se sentindo um pouco, como eu falei, um pouco desamparado ali no fato de você, poxa, eu sou ortopedista, eu sei como é que é a lesão, mas eu estou sendo totalmente parcial com o problema. Eu não estou vendo de fora, eu estou sentindo na pele dentro. Então, muitas vezes acontece no dia a dia do paciente não conseguir um contato com o seu médico, ou o fisioterapeuta não conseguir um contato com o ortopedista, e aí que começam a ocorrer alguns problemas. É quando você realmente está com dois profissionais diferentes, um que fez o procedimento, o outro está fazendo a reabilitação, mas que um não tem comunicação com o outro. Então isso sempre foi o desafio maior, não é isso, Robertão? Isso. Sempre foi um desafio muito grande essa conexão. Eu sempre digo, em todo o processo de reabilitação,
que o primeiro passo é a informação, é a gente mostrar para o paciente que precisa passar por um processo, né? Normalmente, a pessoa que é submetida a uma cirurgia, ela acha inconscientemente que a cirurgia ela vai resolver todos os seus problemas, né? Até o Dr. Felipe citou, ele mesmo, profissional da saúde, ele achou que ia conseguir muito resultado em pouco tempo, né? Apesar de a gente utilizar técnicas bem avançadas na recuperação, mas isso a gente precisa estar muito alinhado com o paciente, né? Então, essa programação terapêutica, a projeção, o protocolo de reabilitação, ele precisa estar muito claro para o paciente, né? Então, as fases iniciais são fases fundamentais, né? Costumo dizer que as fases que são mais importantes para o processo de reabilitação é o início e o fim, né? O início que normalmente os pacientes eles desprezam, né? Não, eu vou começar a fazer a fisioterapia ali depois de um mês, quando passar mais minha dor. Então ele já vem com algumas sequelas da inatividade nos primeiros meses, nas primeiras semanas, no primeiro mês, né? E no último mês, que são os critérios que eles precisam ser liberados, né? São critérios físicos, funcionais. Então o paciente ele foi submetido a uma reconstrução de um ligamento. Mas como é que está toda a estrutura que envolve esse joelho? Como é que está essa musculatura? Ela está simétrica, ela está forte, ela está funcional? Então é preciso ser quantificado e qualificado para que ele tenha uma alta, né? E normalmente a maioria dos pacientes acham que não, vai voltando aos poucos, né? Então isso é algo que vem muito à tona, né? Que a gente conseguiu trazer aqui para a sua reabilitação, né? Você pôde provar e sentir desse processo, desse manejo intraoperatório, que eu acredito que foi muito valioso até para os seus pacientes, né? Com toda certeza. Que eles conseguiram aí entender que o profissional que cuidam do joelho de vocês, eles sabem exatamente o que é que vocês estão sentindo, né? E clamam por informação, por uma integração multiprofissional, né? Porque a lesão ela é só o estágio inicial, né? Existe todo um processo até a retomada, como tudo na vida, né, doutor? Tudo é processo, não existe milagres. A gente consegue hoje, com a tecnologia, com a ciência, trazer e acelerar vários momentos da reabilitação, mas tudo é processo, tudo precisa de uma cadência. Então, quando a gente consegue unificar, né, em tempo real, era uma insegurança, né, do Roberto, isso aqui pode fazer, isso pode, cara, não tem problema não, né? Rapaz, essa tua tensão aí tá muito alta, né? Ele como paciente, não, isso aqui não tem problema não, eu tô, né? E eu sempre estava discutindo sobre os medos, né? Que apesar de saber, né? Mas a insegurança do profissional tá machucado, ele realmente vem à tona naquele momento. Então assim, foi um momento de muita troca, né? De experiências, né? De vivência, né? E isso foi muito valioso, foi muito válido para os próximos passos, né? Isso que foi, digamos que a colheita aí de um pós-operatório de ligamento em um especialista em joelho que trabalha com isso diariamente. Exato, e é interessante como uma lesão ela mexe com a parte psicológica, porque nessa época que eu tive a lesão eu já fazia conteúdo para a internet, eu já fazia vídeos, e aí eu lembro que poxa, eu vou me operar, vou fazer um vídeo aqui. Aí fiz um vídeo, vou dizer como é que vai ser o passo a passo da recuperação. E aí o primeiro dia tem um vídeo que no meu canal do YouTube foi muito visto, né? Que é eu deitado na cama lá com a roupa do hospital e falando, acabei de fazer o procedimento, tudo, vou falar como vai ser minha recuperação e tal. Eu ali empolgado por conteúdo. Quando foi ali pelo terceiro dia, mais ou menos quarto, eu tava tão chateado, eu tava com dor, eu tava assim, me sentindo tão culpado por ter me lesionado, que aquilo me atrapalhou demais. E é tanto que eu deixei um gap lá de conteúdos, eu passei muito tempo sem fazer, eu me afastei um pouco até da internet. Por quê? Porque eu sou uma pessoa altamente dinâmica, muito acelerado, e de repente veio algo que me derrubou ali, me colocou na cama, que me colocou com 2 muletas, que me deixou ali fora de combate. E eu ficava vendo a minha menina mais velha ir para a escola, a minha filha
mais nova, com poucos meses de idade ainda, começando a andar. A empregada lá de casa tendo que levar tudo na cama para mim, eu dando mais trabalho que minha menina caçula, a minha esposa no trabalho e eu sem trabalhar. Então aquilo dali foi um turbilhão de coisas que realmente me afetou muito psicologicamente. É tanto que eu até brinco com todo mundo, a pandemia veio e derrubou muito todo mundo. Mas isso foi um pouco antes da pandemia, um ano ali antes mais ou menos, e eu estava já tão forte com tudo que eu tinha passado ali por conta de ter ficado ausente do trabalho, ausente das atividades, que a pandemia eu consegui tirar de letra, graças a Deus. Mas uma das coisas que mais me atrapalhou foi o fato de você perder a liberdade, você perder realmente aquela dinâmica de poder se locomover, simplesmente carregar uma sacola, carregar alguma coisa na sua mão, já que a gente estava com as duas mãos ocupadas. E uma grande alegria que eu tive foi quando eu tirei a segunda muleta. Fiz até um vídeo, né, enviei pro Roberto à época, muito alegre por ter tirado a segunda muleta, porque está conseguindo andar novamente. Então foi algo que realmente me marcou muito, foi essa retomada, né, a minha rotina normal. E a gente vai vendo que outros empecilhos, outros obstáculos vão surgindo com o passar do tempo. É você voltar a fazer uma atividade física, é você voltar a dirigir, é você fazer uma série de outras coisas que antes você não estava conseguindo fazer, né? Então isso realmente é muito marcante. E o Instituto Forte ele só existe por conta disso daí. A gente, na época, já conversava sobre trabalhar junto, mas não tinha nada muito ainda palpável. Mas quando aconteceu isso, foi quando realmente a gente combinou de vamos fazer algo mais personalizado para os nossos pacientes, vamos gerar mais solução para os nossos pacientes, e foi aí que a gente uniu as duas áreas, a fisioterapia com a ortopedia. Começamos a montagem aqui da clínica, comecei a atender aqui nesse consultório, nesse mesmo consultório que estamos gravando o podcast, e de lá para cá, vários médicos já passaram por aqui, vários estão trabalhando aqui com a gente, um corpo clínico aqui de fisioterapia, né, um corpo técnico. Então a gente viu que a coisa realmente foi crescendo, fruto de um trabalho, né, que começou lá atrás, uma semente que começou lá atrás, há quase 4 anos, e que hoje veio dando certo. Tem uns desafios sim, como todo empreendedor tem, como todo empresário tem, mas é algo que sempre é muito ressignificante para a gente. É sempre algo muito bom de se trabalhar com o que você gosta, com o que você acredita também, não é isso, Roberto? Isso. Não, isso é muito, realmente falando aqui da reabilitação do Dr. Felipe, né, foi uma satisfação, foi um ganho, né? Então, naquela época ele estava praticando uma atividade física uma vez por semana, hoje ele pratica diariamente, né? Então isso é fruto de um entendimento, né, de um processo. Então teve um ganho, né? Trouxemos aí uma qualidade de vida, né? Isso que a gente implementa aqui para os nossos pacientes aqui no Instituto Forte, né? Que é uma experiência que em um só espaço o paciente ele vem com uma dor, com um incômodo, com uma lesão, e ele consegue trazer, e ele consegue receber em tempo real uma atenção, né, multidisciplinar, né? Muitas vezes ele entende o processo, ele recebe a conduta, ele tem o acompanhamento e as informações de todo o processo de reabilitação, além de ser direcionado para uma melhor conduta, né? Então, assim, muita gente fala de avaliação, né? Então, aqui na nossa prática clínica, né, muitas vezes o Felipe ele recomenda aí uma avaliação de um fisioterapeuta. O paciente ele fica ali meio sem entender muitas vezes, mas doutor, já fui avaliado por você, né? Então, o fisioterapeuta ele tem esse papel de uma avaliação, que é uma avaliação que complementa a avaliação ortopédica, né? Então a ortopédica ele olha muito para a parte clínica, estrutural, ver se tem qual a gravidade dessa lesão, qual se teve uma ruptura ou se teve uma lesão específica. O fisioterapeuta é um profissional do movimento que ele vai analisar através do sistema de movimento o que é que pode ter causado a lesão. Então é uma relação muito de causa e consequência. Então a gente consegue trazer para qualquer indivíduo que tenha alguma queixa, algum sintoma, alguma deficiência, uma solução
né, para que ele volte às suas atividades, né, de uma forma saudável, né? Então, esse DNA, né, que conseguimos implementar, né, uma sementinha que aconteceu numa relação de 2 profissionais de saúde, construir isso em um instituto, em uma clínica onde temos, né, aproximadamente 30 colaboradores, né, que trabalham direta e indiretamente, faz parte de toda a jornada do paciente, que a gente entende esse processo desde de um acolhimento, de um estacionamento bem amplo, de uma recepção bem calorosa, de uma triagem bem feita, né, para entender que existe uma solução para esse paciente. Então é uma conexão de muitas pessoas, de muitos profissionais para um só resultado, que é a melhora do nosso paciente, né? E o que a gente sempre fala aqui entre linhas, né? Que nós somos profissionais que resolvemos problemas. Então isso que a gente em reunião a gente sempre fala, né? Porque tecnicamente, né, a gente foi treinado, né, doutor? A nossa formação foi para ser técnico, né? Não foi muitas vezes para resolver o problema do paciente. E internamente, com aquela sementinha que a gente plantou lá atrás, a gente conseguiu trazer, né, para os nossos pacientes, que hoje aqui no Instituto Forte nós estamos preparados para receber qualquer paciente que tenha alguma dor ortopédica, traumatológica, relacionado a músculo, articulações, que ele nos procure, que ele vai ter uma solução, né? Então isso aqui é o mais gratificante, né? Trazer uma realidade que era um sonho, né? E isso cada vez mais tá possibilitando a várias pessoas, né, saúde, né? Que é o que nós temos de mais precioso. E pegando até o gancho sobre a parte mecânica, a parte de lesão, a gente sabe que as duas coisas andam em conjunto. Então, por exemplo, muitas vezes quando você tem alterações mecânicas, você está mais propenso a ter determinadas lesões. Eu, no caso, vou me tomar como exemplo, já que a gente falou aqui da minha lesão. Hiperfrouxidão ligamentar, foi uma época em que eu tinha assumido um concurso público. Você vê que tudo tem dois lados, né? Muitas vezes a gente vai para o lado ali do trabalho, você se afasta um pouco ali do lado da saúde. Assumi esse concurso, fiquei feliz por ter sido aprovado, mas eu parei de fazer a atividade que eu fazia, possivelmente perdi musculatura, ganhei um pouquinho de peso, então eu comecei a ficar cada vez mais vulnerável, e aí realmente veio a lesão. E é interessante, quando você tem uma lesão, você começa a buscar motivos, e um dos motivos que eu falava é: rapaz, esse maldito desse concurso veio só para me atrapalhar, só para me lesionar. Eu queria culpar também o concurso por conta disso, né? E depois chegar a passar em outro concurso, teve uma época que eu estava em 2, e recentemente pedi exoneração, né, do concurso para cuidar da minha saúde. Demorei uns anos, né? Eu não estou dizendo aqui que você não deve ser um concursado público, mas eu tomei essa decisão. Eu quero cuidar mais da minha saúde. O concurso realmente me atrapalhava. Você que muitas vezes trabalha fora de hora, que dorme fora de hora, né? Dorme fora de casa. Então, eu sempre digo que você tem que ter uma rotina saudável, você tem que realmente fazer a sua atividade física, cuidar do seu peso, cuidar da sua musculatura, ter o fisioterapeuta que lhe acompanhe também, é alguém de confiança. O Roberto tem vários pacientes que ele faz esse acompanhamento também, que eu às vezes vejo algum que está com ele, eu digo: rapaz, esse cara já está bem um ano aqui fazendo com o Roberto. Ele confia demais nele, ele está sempre vindo aqui, ele está sempre reavaliando, já que hoje eu posso estar diferente daqui a um mês, né? São fotografias ali que eu posso ter tido mudanças. Então, isso é muito importante, você está fazendo essa prevenção. E aqui no Instituto, a gente tem o ortopedista que vê a sua lesão, que vê se tem indicação de tratamento conservador, se tem indicação de infiltração, se tem uma indicação do tratamento cirúrgico. A fisioterapia, ela vai estar sempre envolvida em qualquer um desses temas aqui que eu falei. Quando você faz infiltração, não é um remédio mágico que você vai colocar, por exemplo, na sua articulação. Se você não faz seu dever de casa, se você não faz a sua reabilitação, você não está sendo tratado da forma mais adequada. Se você faz um procedimento cirúrgico e não faz a sua recuperação pós-operatória, pode ter certeza que mecanicamente você não vai se igualar
aquele paciente pré-lesão. Você vai ficar, como vocês muitas vezes falam, né, mancando, né, que é a claudicação, vai estar com o membro com um pouco ali de atrofia, com dificuldade de movimentar. Então você começa a ter esse tipo de problema. E esse ano foi um ano também bem desafiador para a gente, porque a gente, além de dar soluções apenas para os pacientes, começamos a ver soluções também para profissionais da área da saúde, né? Fizemos cursos presenciais, o ortopedista, o fisioterapeuta e o profissional da educação física realmente são as áreas mais afins. A gente já fez aqui imersões, mentorias, cursos, e para 2024 a gente está com muitos planos ainda, não é isso, Robertão? Isso. 2025, né? Na verdade, quais são os planos aqui do Instituto? 2025 ele tem muitas novidades, né? Nós temos alguns direcionamentos, alguns braços, né? Então, continuar cuidando dos nossos profissionais, fortalecendo mais essa comunicação, tendo mais agilidade, tratando o nosso paciente com mais excelência, né? Por outro lado, nós temos como trazer para o profissional de saúde, né, um foco mais para o conhecimento formativo, né? Então a gente trazer essa vivência, nossa prática clínica, essa casuística que tivemos com os nossos pacientes e transferir para os nossos colegas, né, algo vida real, né? Nossa conexão de prática clínica envolvendo ciência, nesse olhar, né, esse olhar multidisciplinar, que realmente é um olhar inédito. Nós tivemos essa experiência de ministrar uma formação para o Joelho Expert, que conseguimos ali em tempo real trazer o olhar do fisioterapeuta, o olhar do profissional médico, ortopedista, e o que é que a gente consegue trazer de solução para aquele paciente, qual é a tomada de decisão, qual é a melhor conduta, qual é a melhor técnica. Então isso aí é muito valioso, né? Então conseguimos trazer isso para a nossa rotina, a nossa prática clínica, né, à disposição da formação dos colegas, né, profissionais de saúde. Porque a gente conseguiu entender que é isso que realmente a gente consegue solucionar grande parte dos problemas, né, da população, né, que tem alguma doença osteo-bioarticular, né. Então, 2025 ele promete. Perfeito. É sempre importante a gente passar adiante conhecimento. Então, o tempo que eu estive como staff lá do hospital, eu passei muito conhecimento aos residentes, né? Muitos deles eu tenho contato até hoje, alguns trabalham inclusive aqui com a gente, né? Eles têm muito respeito, a gente tem uma ótima relação. E eu queria que você passasse uma mensagem, Robertão, para quem está começando agora na área, né? Para quem está no início, você teve realmente uma trajetória, tem uma trajetória bem diferente, né, do normal, e eu queria que você passasse uma dica, o que é que você diria para quem está começando agora na área? A grande dica que eu tenho, né, que na realidade eu fiz isso de uma forma muito na intuitiva, né, mas foi algo que eu comecei a racionalizar depois de alguns anos, que você consiga unir as ferramentas que você aprende para solucionar um problema de um paciente. Parece ser óbvio, né, mas muitas vezes o sistema de trabalho muitas vezes não gera essa possibilidade. Então, você que quer trabalhar você quer ser um profissional de saúde, né, voltado para a área da traumato-ortopedia, da área esportiva, então conecte todas as suas ferramentas e seu network à mercê de uma solução do seu paciente. Então, esteja muito atualizado, né? Então é interessante que os anos passam, eu vivi talvez 3 eras da fisioterapia, né? Eu ainda vivi um pouco da era da fisioterapia, que era muita massagem, eletroterapia aparecendo, choquinho como um recurso revolucionário, né? Até chegar nesse momento. Então foram eras que a fisioterapia mudou, né? Então hoje a fisioterapia ela está muito embasada cientificamente, e nós estamos
à disposição também de compartilhar essa prática clínica, que eu acredito que isso é o segredo, né? É o segredo para que você cada vez mais receba seus pacientes e consiga solucionar um problema deles e não somente ficar aliviando sintomas, que é o que mais aparece nessa queixa quando chega um paciente novo para a gente. Então essa aí é a dica que eu dou para esse profissional que esteja entrando no mercado, precisando se qualificar, que isso não é fácil, isso é uma construção. A gente conseguiu aí esse ano trazer nesse curso, né, que passamos poucas horas, mas a gente conseguiu trazer um conhecimento que a gente adquiriu em vários anos, né, e para um final de semana. Então assim, foi mágico, foi realmente bem satisfatório. As pessoas até hoje, elas falam que aquilo ali foi uma virada de chave, e eu acredito que isso faça muito sentido para o profissional, para gerar uma satisfação, né? Uma satisfação como profissional e para o paciente. Então esse é o recado, essa é a dica que eu tenho para dar para o profissional fisioterapeuta que esteja iniciando sua carreira aí. Perfeito. E para lhe encontrar na rede social, lhe encontrar fisicamente no trabalho, como é que encontra o Dr. Roberto? Perfeito. Hoje estou no Instagram, né, que é o Roberto Monteiro. Estou aqui no Instituto FOT todo dia e o dia todo. Então estamos aqui na nossa casa, né, que é onde a gente passa mais tempo aqui do que em casa, por isso que é a nossa casa. A gente tem essa missão, então, de trazer saúde e qualidade de vida para as pessoas. Vocês sempre vão ser bem-vindos aqui também. Perfeito. Aqui eu mostrei um pouco de quem é o Roberto, que é um colega, um sócio, um amigo já pessoal, que divide aqui a rotina comigo, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração pelo trabalho dele, é muito complementar ao meu trabalho. Então aqui a gente sempre quis espelhar isso para os outros colegas médicos que estão aqui, para os outros colegas fisioterapeutas que estão aqui, para que essa metodologia realmente ela seja reconhecida, seja utilizada como é utilizada, seja aplicada e principalmente que gere resultado para os nossos pacientes. Agradeço demais vocês terem assistido. Já sabe que me encontra no Instagram como dr.filipebrasil e o Instituto FOT, você vai encontrar também lá na rede social, no Instagram, e é onde eu trabalho, né, com muito orgulho aqui, tá bom? Desejo saúde para vocês, um grande abraço.